Bom, nesse momento eu já começo a fazer a pergunta se os responsáveis por esse problema todo vão ser punidos ou não. É melhor fazer essa pergunta antes de acontecer, porque depois não dá tempo. Em 2008 já aconteceu muito disso aí. O que os caras faziam? Eles pegavam, contratavam executivos laranjas, pagavam salários milionários, mas coisas assim de 100 milhões. Para quê? Porque na hora que o governo ia em cima do patrimônio do banco, ou seja, da seguradora, ou seja lá o que for, não tinha nada para penhorar. Não tinha nada para penhorar. E os caras conseguiam se safar porque tinham salários. E salário não dá para penhorar. Então eles conseguiram burlar a lei. A mesma coisa que esses bilionários estão fazendo nos Estados Unidos, criando essas fundações. O cara, em vez de transformar isso em herança, não. Ele transforma isso em fundação porque ele sabe que daí escapa da taxação do governo. Agora pergunta para o dinamarquês se ele pode fazer isso. Não. Se ele quiser fazer uma fundação, ele vai pagar exatamente o mesmo imposto de uma herança. Não tem diferença. Então eu quero saber agora qual vai ser a providência que as autoridades americanas vão tomar. Porque o que está acontecendo, aconteceu na Alemanha lá. Aconteceu na Alemanha. Um lunático, um doido, conseguiu convencer uma nação que estava desesperada por um problema financeiro, conseguiu convencer uma nação de que eles podiam dominar a Europa na base da força. E agora eu fico recebendo, tem pessoas aqui que comentam assim, como é que os caras podem ter votado, como é que estão apoiando ainda? Veja, antes de começarem a chegar os caixões lá dos soldados mortos, havia uma euforia na Alemanha. Mas a hora que começa a chegar caixão com soldado morto, parente, irmão, pai e assim por diante, a coisa começa a mudar muito. Mesmo o soldado lá no front, ele começa a pedir por favor para que a guerra acabe. Então uma coisa é o cara com uniforme, tudo certinho, a arma, tudo, né? Tá lá no quartel-general, tá tudo organizado, tudo bonito, antes de ir para a guerra. A outra coisa é enfrentar um inverno na Rússia com lama, com bomba na cabeça, com tiro de tudo quanto é lado, com gente tendo que amputar a perna na frente, ele serrar a perna dos caras. É completamente diferente. E é isso que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Essa empolgação toda com o Donald Trump, porque ele fez o discurso do que as pessoas queriam ouvir. Ele elencou inimigos. O imigrante, o estrangeiro, o chinês. Elencou inimigos. Fez exatamente o que os ditadores fazem. Para conseguir todo esse apoio, ele teve que fazer isso. Agora, lá na Alemanha, teve o tribunal que julgou muitos, não julgou todos os nazistas, mas julgou muitos nazistas. Agora eu quero saber o seguinte, no 2008 não conseguiram pegar os caras. Será que vão pegar agora? Porque, gente, não cabe na minha cabeça. Ou, cara, de duas. O cara tá totalmente louco, totalmente fora da casinha, ou ele tá armando para cima do pessoal. Essas demissões, essas suspensões estalantes aí. Se você pega todas as montadoras de veículos no mundo todo, são 85 milhões de automóveis em 2004. Em 2024, desculpa. Aí você começa a analisar a progressão, o crescimento delas. Você vê que há 3 anos atrás a BYD tinha 1%, depois passou para 2%, depois 3%, agora em 24%. Mas quais foram as empresas que perderam mercado? As americanas. Exatamente as empresas americanas. A Tesla sentiu a mordida no calcanhar ali da BYD. Ford nem se fala. Caiu a participação violentamente. General Motors também. E a gente sabe que tem gente mais poderosa que o Donald Trump por trás dessa história. Agora a pergunta que eu faço novamente. Depois que aconteceu o problema, já está começando. Eu vou fazer um vídeo aí, nas próximas horas, hein, sobre os indícios de que a Bolsa vai quebrar. São mais de 10 indícios. Eu vou elencar um por um. Se eu conseguir, eu lanço amanhã isso aí. Então, cadê as autoridades nesse momento? Porque um banco quebrar é culpa do Banco Central que tem que fiscalizar. Banco não pode quebrar. E estão quebrando. Em 2023 quebraram 2 grandes lá nos Estados Unidos. Quero saber onde é que está o pessoal responsável por isso.
Tem gente atrás, ligando e ditando, dando as cartas. Você pode ter certeza absoluta. Quem pode ser? Tem uma lista de uns 10 nomes aí. Eu vou passar essa lista aí também. Tem gente ditando as normas lá que quer proteger o mercado. Porque é evidente, cara. É evidente. Se você pega e vai fazer um interrogatório, o cara, né, alega que ele vai ficar em silêncio, que ele tem o direito de ficar em silêncio, você já pode começar a suspeitar desse. Porque o inocente se defende. Agora o cara quer ficar em silêncio. Não, eu quero a presença do meu advogado. No depoimento eu quero ficar em silêncio. Quem vocês acham que foram as empresas que agora, ontem, se negaram a dar entrevista a respeito das demissões que começaram a acontecer nos Estados Unidos? Eu não estou falando em México, não estou falando em Canadá, não estou falando dos Estados Unidos. Começaram as demissões lá. Quem foram as empresas que se negaram a dar entrevista? Foi a Volkswagen? Não. Foi a Land Rover? Não. Foi a BYD? Não. Quem foi então? Quem foram as empresas que se negaram a dar entrevista? Exatamente as mesmas que estão vendo o mercado deles desaparecer. GM, Ford e Stellantis. Os repórteres, os jornalistas americanos foram tentar entrevistar os caras nem se manifestaram. Por quê? Por que esse silêncio? Porque estão armando toda essa confusão aí, porque perceberam que se não fizesse isso, essa lambança toda, em 10 anos essas empresas aí, General Motors, Stellantis e Ford, principalmente Ford e General Motors, estariam liquidadas. Liquidadas, não deixa de existir, fecha as portas. Você não vê mais placa de GM, de Ford, de concessionária. E eu volto a dizer, quem vai responsabilizar essa turma? Porque o que está sendo feito, a gente sabe onde é que vai desembocar. A gente está vendo. A gente está vendo que tem muita gente ganhando dinheiro na bolsa, porque a cada notícia que o Donald Trump dá, a bolsa sobe, a bolsa desce, a bolsa sobe, a bolsa desce. E ele não partilha isso com a equipe dele. Mas a pergunta que eu faço, será que não tem ninguém desses grandes empresários aí? Será que eles não estão sabendo o que está acontecendo? Tem que haver uma investigação muito clara no sentido de compra e venda de ações e uso de informação privilegiada. Agora resta saber se as autoridades americanas vão ter coragem de enfrentar essa turma, porque essa turma tira presidente a hora que eles quiserem. Quero saber se vai ter algum juiz, algum procurador, algum promotor que vá fazer uma caça às bruxas, porque é o que está precisando, é caso de polícia isso. É caso de polícia. O mundo está numa encruzilhada agora, uma encruzilhada muito grande. Muito grande. Porque a história se repete. A história se repete. Mas ninguém pode alegar que desconhece a história. Que desconhece o que aconteceu, principalmente lá na década de 20, 30, 40. Então, qual é a desculpa? Vamos repetir o problema? Não existe capacidade de sentar e conversar e, olha, aconteceu isso lá atrás, não vamos fazer de novo. Mas dizem que o homem é o único animal. O homem é um animal, evoluído, mas é. É único que cai no mesmo buraco 2 vezes. Se um cachorro cai num buraco, se um gato cai num buraco, ele não cai de novo. Mas o homem, sim. Tem essa capacidade. Tem essa memória fraca. Por que está surgindo extrema-direita na Alemanha de novo? Porque esse pessoal que está lá agitando não tomou bomba na cabeça. Agora pergunte para os avós desses. Pergunte lá para o pessoal do Japão. Também é a mesma coisa. Começam a incentivar outras coisas, atitudes erradas, porque desconhecem o problema. É muito fácil falar, muito fácil você achar o bacana, sendo que
Desconhece o problema e não tem. Se acha protegido por Deus, por forças sobrenaturais, ou seja, ou pelo próprio exército, ou seja lá o que for. O fato é que o desemprego começa a subir. E que o Banco Central americano está no mato sem cachorro, porque o que acontece? Os caras não sabem, porque se injetarem dinheiro na economia gera inflação, se não injetar gera desemprego. Deus vai me dizer, não, mas o desemprego aumentou de 4,1 para 4,2. Pessoal, um avalanche não começa com 1 milhão de toneladas de neve. Ela começa com um pedacinho de neve desse tamanho aqui. O que importa é para que lado que a flecha está apontando. E eu não estou gostando nada, estou avisando aqui há bastante tempo. Tá feia a coisa. Em 2008 deram um remedinho, postergaram o problema. 2020, com a pandemia, mais um remedinho, empurraram com a barriga o problema. 2023, empurraram com a barriga de novo, aumentaram o teto de novo. Uma hora a corda arrebenta. Uma hora a corda arrebenta. E tá aí, ó, funcionário sendo mandado embora, coloca numa situação complicada todo mundo, as fábricas lá no México, totalmente ociosas, carros parados nos portos na Alemanha, na França, porque os caras estão com receio de mandar e chegar com um posto diferente. Donos de lojas, de importadoras americanas desesperados. Já tive notícia aqui no canal que tem gente já se suicidando, teve italiano que se suicidou. Deus vai dizer, não, o cara tem problema mental para fazer isso. É óbvio, mas sempre tem a gota da água. Aquela que falta para a água transbordar. Tá todo mundo no limite mental, no estresse, o mundo inteiro tá apreensivo. Agora, em vez de sentar e gerar soluções, os caras geram mais problema ainda. Mais problema ainda. Problema onde não existe. Né? Problema onde não existe. É aquele exemplo que eu volto a dizer. Você é deficitário em relação ao mercado que você compra. Os alimentos. Quem ganha dinheiro, quem obtém o lucro é o dono do mercado. Agora, por isso, você vai achar o mercado uma coisa ruim? Fecha o mercado, então. Você vai ter condições de criar uma vaca dentro do teu apartamento? De plantar arroz dentro do teu apartamento? E é isso. É a mesma coisa. Os Estados Unidos podem dizer, não, mas a China está ganhando dinheiro, mas a Alemanha está ganhando dinheiro. Mas espera aí, eles são o mercado. Não tem capacidade de produção dentro dos Estados Unidos. Os caras estão preocupados exatamente por isso. Porque se eles produzem, eles podem pegar os impostos sobre aço e uma série de coisas, e daqui a pouco vem o Trump e elimina todas as tarifas e os caras ficam com baita do prejuízo. Quem vai sair ganhando? Aquele que não produziu, aquele que não gastou. Imagine, um bolo custa para mim R$100. Certo? Daí me dizem que vai custar, por causa dos insumos, vai custar 150. Daí eu faço o bolo. Ele já custou 150. Aí tira as tarifas, volta a valer 100. Quem que ganha? O meu concorrente que ficou parado. E eu tomei um prejuízo. Porque eu não vou conseguir vender a muito mais do que os 150. Então minha margem de lucro vai para o espaço. E o cara prefere ficar parado do que entrar numa confusão dessa. E isso agora. Agora imagine, isso com fábricas prontas. Agora imagine o cara vai pensar em investir bilhões de dólares para de repente o maluco pegar e dizer tô fora, porque ele já fez o que ele queria, já ganhou onde ele queria. Essa é uma hipótese levantada. Não existem provas, mas é uma grande uma hipótese. Porque não tem. Ou o cara é um completo maluco, ou ele tá dando risada porque ele sabe que vai se sair bem na história. O barco vai afundar, mas ele já vai ter pego lá o botezinho dele, já vai sair e deixar todo mundo afundando. Tem uma praia lá esperando ele, com todo o conforto. Tem uma ilha, ele já sabe onde é que está a ilha. Bota todo mundo dentro do navio,
cobra caro pra caramba, e para não ter que entregar o que prometeu, faz um furo no casco, todo mundo morre e ele já está lá na ilha. Isso não tem graça nenhuma. Às vezes a gente brinca aqui, né? Quebra um pouquinho o gelo, fala aí do Donald Trump, faz uma brincadeira ou outra, para quebrar um pouquinho a tensão, né? Só que agora chegou o segundo estágio, aquele estágio que a gente sabe que começa, os caixões começam a chegar. E o que é isso? É o cara chegar em casa e dizer que está demitido. E agora não são mais notícias de suspensão temporária, agora é notícia de demissão mesmo. E o aumento violento aí no auxílio-desemprego. E 2/3 da população americana está acreditando que o desemprego vai aumentar. E vai mesmo. Agora, que espécie de irresponsabilidade é essa? O cara está achando então que vai aumentar o desemprego, mas que não vai atingir ele, é isso? Ah, vai atingir lá o operário lá da fábrica, vai atingir o importador de vinho. Isso aí é feito em cascata, atinge todo mundo. Vai afetar todo o mundo. Porque a economia americana está entrelaçada com toda a economia mundial. O mundo é pequeno. Quando você fala de economia americana, economia europeia, da União Europeia, economia da China, você está falando de o mundo fica pequeno. Está todo mundo no mesmo barco. E todo mundo interdependente. Nem o cara que se isolou numa ilha do Pacífico lá está longe da situação, porque a situação climática está atingindo ele. Ele se enfiou lá no meio, na ilha lá, e acha que está tudo certo. Não está tudo certo não, amigo. Você sabe que nos Estados Unidos tem um grupo de preppers, né, os preparadores, né, eles se preparam para um cataclisma, para uma catástrofe econômica ou climática, assim por diante. Está crescendo muito. Mais de 6 milhões de membros. Daí tem uns caras que pensam assim, não, se der algum problema eu vou para o interior, já comprei uma chácara lá, vou para minha chácara e esperar passar a confusão. Olha que pensamento mais idiota. Você cercar uma chácara, porque você tem pessoas com dificuldade alimentar, ou seja lá o que for, eles vão invadir. Vão procurar invadir, vão tentar achar alimento. Agora o cara pensa que porque está isolado, está livre. Não. Agora, como é que vai fazer? Para isolar uma chácara, vai ter que construir muro de 4 metros de altura, vai ter que contratar gente armada. Quanto vai custar isso aí? Não adianta o cara correr, né? Não adianta o cara correr. Não adianta o cara fazer bunker lá, como esses covardes estão fazendo. Aliás, o Hitler tinha um castelo lá, uma casa lá no alto lá das montanhas, lá para ele, né, se proteger. Não adianta, não adianta. Todos os que tentaram se proteger se deram mal. Não teve um desses grandes líderes aí que tentou se esconder. A turma vai atrás e acha, cedo ou tarde, não adianta. Então tá aí, ó. Tá aí feita a confusão. Dentro dos Estados Unidos os caras estão parando. E vai afetar, porque sim, o cara é tudo interligado. O cara perde o emprego, ele deixa de aplicar, ele começa a resgatar o dinheiro que está na bolsa. Aí de repente começa a cair lá, todo mundo querendo vender papel, daqui a pouco viram. Senhores, o negócio, o problema acontece assim, ó, pau. Mas os sinais são dados com muita antecedência. Com muita antecedência. O cara tem um problema cardíaco. Ah, teve um mal súbito. Um mal súbito. Ele está descuidando da saúde faz 30 anos e teve um mal súbito. Não existe isso. Existe o momento em que o dique rompe, mas a rachadura já aparece há muito tempo antes. Os indícios de que a coisa vai romper, de que a barreira vai romper muito antes, vocês sabem, hein? Essas represas aí, essas usinas aí que rompem, os caras têm laudo de muito tempo antes, gente avisando.
Só que vão negligenciando, vão deixando, vão deixando. Tem hora que não dá. De um mal súbito. Aconteceu de uma hora para outra. Foi um acidente. Acidente e o caxo, cara. Eu quero saber se vão atrás. Quero saber se vão atrás. O ideal seria parar isso já. As autoridades pararem isso já. O Congresso parar isso já, o americano. E isso seria o certo. Ter republicano que já está dizendo para parar. Mas por que não está parando? Porque existe uma minoria conduzindo, induzindo, fazendo lavagem cerebral na cabeça do povo. E aquele que ousar falar algo que seja contrário, os caras prendem, os caras acusam de não ser patriota, os caras lhe viram pária, viram terrorista. O cara que ousa falar alguma coisa contrária. Eu assisti um vídeo de uma menina ainda, acho que do Egito, sei lá onde. Ela começou a se manifestar e ela não estava com os papéis em ordem. Ela estava estudando lá, mas não estava legalizada. A cena da polícia americana cercando, arrancando o celular, algemando e tal, é um troço absurdo. E agora estão querendo votar uma polícia específica para isso? Uma polícia específica para isso? Não foi assim que nasceu a SS? Então alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa. Já. Já. Mas exige coragem. A China está tendo coragem. Agora a Europa, por que suspendeu? Por que está suspendendo? Baixou as tarifas lá, segurou a retaliação. Não tem que segurar a retaliação, coisa nenhuma. Tem que ir para cima. Tem que ir para cima. Ah, mas agora o Trump estabeleceu direitinho o alvo que ele queria, a China e tal. Todo mundo tem a perder. Os Estados Unidos estavam crescendo. O PIB americano crescendo. Qual é a explicação para fazer um troço desse se tivesse caindo o PIB, retraindo o PIB? Né? Agora, qual é a explicação se não? Uma inveja? Um medo de perder o primeiro lugar para a China? Não aceita que alguém que trabalhou para eles seja hoje mais competente e esteja o funcionário que ultrapassa o empresário, o empregador. Não está aceitando isso? Esse é um dos motivos, a inveja, os ciúmes. O outro motivo é que estão armando com o pessoal de Bolsa de Valores um grande golpe. Tipo assim, a coisa está feia mesmo, vai quebrar mesmo, então vamos encher o cofre de dinheiro e dar o pinote. E o outro motivo é saber exatamente que vai faltar dinheiro agora em maio, em junho, em julho, agosto, vai começar a faltar dinheiro para pagar funcionário público, aposentado, assim por diante. Então os caras têm que criar um inimigo externo para dizer, olha, tá vendo? A culpa é do chinês. A culpa é do vietnamita, a culpa é do não sei o quê, a culpa é do... Para encobrir um problema que a gente sabe que não é esse. Que o problema é a atitude do americano. Que mais uma vez, não bastou lá em 29, mais uma vez acreditou que é possível ficar rico sem fazer nada, sem trabalhar. Mais uma vez acreditou nessa ilusão desse esquema Ponzi que é a Bolsa de Valores e todo o resto. Uma hora a conta chega. Está se repetindo a mesma coisa. Os mesmos sintomas, os mesmos sinais vitais da economia. Está se repetindo a mesma coisa. Daí você pergunta assim, não, mas peraí, se fosse isso, o chinês já tinha tirado todo o dinheiro que ele tinha aplicado lá no Tesouro Americano, o japonês já tinha tirado tudo. Eles sabem que não pode fazer isso. Eles foram discretamente trazendo de volta os recursos, discretamente, para não levantar suspeita.
Warren Buffett não pode ir lá no Tesouro e resgatar tudo de uma hora para outra. Imagine o pânico que ele vai criar. Ele sabe que daí esse pânico, essa quebra vai sobrar para ele também. Então ele vende um tanto. Tanto que já é bilhões, né? O caso do Zuckerberg, mesma coisa. Ele não vende todas as ações, ele se faz vende uma quantidade que seja razoável para ele, 2 bilhões, 3 bilhões, ele vende, né? Transforma em dinheiro, transforma em ouro, transforma em propriedade, transforma em bunker, transforma no que ele quiser. Né? Não tira tudo. Então, não dá para ser otário e ficar analisando isso. Não, peraí, se tivesse um problema sério, o cara já tinha tirado. Não, gente, ele já tirou bilhões e bilhões. Ah, mas é 10% do que ele tinha. Sim, mas 10% do que ele, desse esquema Ponzi, que ele, dessa pirâmide, tá bom demais. Era onde o cara queria chegar. Ele não queria ter 800 bilhões, 1 trilhão e 500 na conta. Quem que precisa disso? 1 trilhão e 500 bilhões? Ninguém precisa disso. O cara precisa de alguns bilhões ali, precisa, né? Entre aspas. Mas é rico já, é muito rico com alguns bilhões. Então ele não precisa se desfazer. Ele sabe que se ele se desfazer, se ele transformar isso em liquidez, ele desfaz o jogo e ele precisa de tempo. Até mesmo para construir o bunker dele. Até mesmo para ele se estruturar. Eu falo isso porque eu penso no pequeno investidor. Eu penso na pessoa que trabalhou a vida inteira. Não desses especuladores que querem ficar rico ganhando dinheiro na moleza. Não, o cara que trabalhou a vida inteira, economizou, tal, e botou um dinheirinho ali no fundo de pensão, ou seja lá o que for, para ter uma rendinha, né, complementar né, de todo o esforço de 30, 40 anos de trabalho. Eu penso nesse, que uma cambada de vagabundo sem vergonha, criminoso, vão afetar a vida desses caras. Porque o que está projetado já é que haverá um corte de 25% nos rendimentos dos aposentados americanos. Então a pergunta que eu faço é essa. Por causa de vagabundo sem vergonha, criminoso, mais que criminoso, porque alguém que cria um plano dessa magnitude, sabendo que vai ferrar com a maioria da população mundial, para se sair bem, isso não inventaram um nome adequado para esse tipo de ser. Estúpido, burro, idiota, criminoso, seja lá o que for, é pouco. Não tem. Não tem palavra para descrever um ser desse. E é por isso que a gente alerta aqui. Alerta. Tome cuidado. Tome cuidado. Não se precipite, mas não coloque todos os ovos na mesma cesta. Isso já é um ditado antigo. Não faça isso. Pode se dar muito mal, muito mal. Gente, eu sempre peço, comente, critique, mande um X, mande um Y, mande um valeu aí. Tem gente que manda um dinheirinho, sempre bem-vindo, ajuda a fomentar o canal, divulgar mais. Faça qualquer coisa. Sempre digo isso, faça qualquer coisa. Só não fique parado. Até a próxima.